fantástico! Diplomata, como é que você tá depois desse Fla-Flu? Nobre Gutierrez, estou descontente. Ai, frustrado, sorumbático. E acima de tudo, me sinto traído. Pesado, hein? Tá pesado. E você, malvado? E você? Eu tô normal, brother. Ganhei o Fla-Flu e tá tudo normal. Fluminense e Flamengo no Maracanã. O jogo nem começou direito que o Lúcio Acosta tomou uma bolada do Léo Ortiz. Todo mundo ficou preocupado com o rosto do Acosta e o grande problema era o joelho. Enquanto ele caía, o joelho dobrava feio. O Lúcio saiu de marca, foi a nocaute. E o Fluminense foi pra lona junto. Só deu Flamengo, só deu Pedro. O Fábio saiu jogando errado e o Pedro não perdeu tempo. Mal olhou pro gol, mandou lá do meio da rua. Que golaço! E o Pedro é cria do Flu, tá? Uma ferida mal curada na torcida. Já diria Shakespeare, filho ingrato é pior do que a mordida de uma serpente. E o Pedro mordeu de novo, passe lindo pro Plata na cara do gol. Melhor pro Fábio. Aliás, Fábio contra Plata, 2-0 Fábio. Olha o reflexo nessa defesa. Mas no Fábio contra Pedro, 2-0 Pedro. Passe de trivela do Samuel Lino no peito do Pedro. E o peito do Pedro, pegando de primeira, é perfeito. 2-0 Flamengo. O traidor engana a própria consciência. E por pouco o Pedro não pede música. Bateu na trave, mas o Fluminense estava vivo, enquanto o Alexandro estava com a cabeça não sei aonde. Na Copa já, talvez? O Alexandro bugou. Entregou o gol pro Savarino, estava esperto. Savarino botando o Flu no jogo e ainda entregou a chance do empate na cabeça do Castilho. Mais nada. Final 2-1. E o Pedro chegou a 163 gols com a camisa do Flamengo. Passou o Gabigol, que se isolou como o maior artilheiro do clube no século. Veja só, logo no Fla-Flu. Pérfido! Eu quero ver! Olha só. Você não pode mais! Simplesmente não vai tomar pra vocês! Tenham calma. Maluca! Mas você me viu o que ele fez? Eu vi o que ele fez e não foi a primeira vez. O que você tem a dizer na sua defesa? Freud explica, mano. Corinthians e Palmeiras em São Paulo. E alguém consegue explicar o que está acontecendo com os jogadores do Corinthians? Contra o Fluminense no começo do mês, o Alan foi expulso porque fez isso aí. Gestos obscenos em campo. Hoje, no clássico contra o Palmeiras, foi a vez do André. O VAR chamou o árbitro Flávio Rodrigues de Souza para ver o gesto obsceno. Vermelho pro André. Bom, o clube acabou de contratar um psicólogo, né? O técnico Fernando Diniz. De repente ajuda, até com os problemas de raiva. O Mateuzinho também foi expulso, deu um soco no Flaco. Mesmo com 2 a menos, o Corinthians teve a melhor chance. O Yuri Alberto arrancou sozinho, mas no meio do caminho tinha o braço esquerdo do Carlos Miguel. Defesaça. Corinthians 0, Palmeiras 0. E depois do clássico teve confusão no túnel de acesso aos vestiários. Em nota, o Palmeiras disse que um funcionário do Corinthians agrediu o atacante Luigi. E o Corinthians também, em nota, disse que seguranças do Palmeiras agrediram 2 jogadores, Breno Bidon e Gabriel Paulista. Os 2 clubes informaram que iriam registrar as ocorrências no Juizado Especial Criminal. Agora você. Maior tristeza, mané. Ficou chateado, né? Empate em casa. Pois é, né? É assim mesmo. O amor tem dessas. O amor tem dessa. Newton Santos, Botafogo e Curitiba, com noivos na torcida do Fogão. Pois fica o conselho. No início,
Tudo é amor. Mas os altos e baixos virão. Vejam o Danilo. Perdeu a bola no meio e gerou o contra-ataque do Coritiba. Gol do Breno Lopes. O Breno Lopes dominou, bateu pro gol lá dentro! Falha do goleiro Raul? Talvez. Mas quem é que não erra como goleiro do Botafogo? E depois do erro pode vir a reconciliação. Olha o Danilo fazendo golaço. Danilo, o volante artilheiro, 6 gols no Brasileiro. E depois do empate pode vir uma virada. A ponta da chuteira azul do Arthur Cabral botou o Botafogo na frente. Uma alegria que durou pouco mais de 1 minuto, porque o Vidalva defendeu como o atacante que ele é. Deixou a Vega na boa para empatar para o Coritiba, 2-2. Aos noivos alvinegros, um último conselho. Quando tudo parecer sereno, tranquilo, em paz, lembre-se, a felicidade pode ser tão frágil quanto a defesa do Botafogo. E viva o amor! Atlético Paranaense e Chapecoense em Curitiba. E para a imagem aí no ataque do Atlético para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores da Chape para marcar 3 do Atlético. E o Furacão conseguiu entrar. Jogadinha trabalhada. Primeiro o Rafael Santos salvou, mas no rebote o Mendonça estava livre. Na perna esquerda mandou uma chicotada, foi pro abraço! Mendonça, 1-0 Atlético. Depois, o João Cruz enfiou esse passe e o Viveiros tirou do goleiro. Atlético 2, Chapecoense 0. O Cruzeiro também venceu em casa. Eu tô arturizado, rapaz! Ora, pois, virou português. O treinador Arthur Jorge chegou, ganhou 3 e você já se rendeu. Eu tô fazendo até o vira! Ah. 2-1, 2-1. Cruzeiro e Bragantino no Mineirão. 7 minutos e o torcedor do Cruzeiro já estava assim, ó. Vaiando muito o goleiro Matheus Cunha. Porque o Cruzeiro já estava perdendo. O Matheus não segurou o chute do André Hurtado. O goleiro ganhou até um carinho do Gerson depois. Mas o alívio para o Cruzeiro veio no passe do Fagner, saindo da defesa. Bateu no canto! Bolão pro Neiser, Villarreal, 1-1. O obstáculo para a virada era Thiago Volpe. Contra o Villarreal, Tafarel. Contra o Matheus Pereira, Tafarel. Mas não contra o Christian, pegando o rebote. Olha só no Christian, bateu cruzado! Repare que teve um desvio no Juninho Capixaba, matando o Volpe, Tafarel. Cruzeiro 2, Bragantino 1. E agora a classificação. Mano, cai tá tudo igual a sempre, mano! O Palestra libera! Libera, mas ó, fica de olho na galera que tem um jogo a menos aí, hein, ó. Aqui, ó. Tamo de olho, brother! E domingo que vem, Bahia e Flamengo se enfrentam. A corrida tá boa. O Palmeiras segue disparado na frente com 26 pontos, seguido por 4 times com 20. Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia. O Atlético Paranaense tem 19 pontos, o Coritiba tem 16. 3 times estão com 14, Atlético Mineiro, Bragantino e Vitória. E agora a turma dos 13 pontos. São 5 times, Botafogo, Grêmio, Vasco, Internacional e Santos. O Corinthians tem 11 pontos. E na zona do rebaixamento, o Cruzeiro tem 10. Remo e Chapecoense estão com 8. E o Mirassol, a sensação do ano passado, é o lanterna deste momento, com apenas 6 pontinhos. Agora, uma história fantástica.